Shalom! Estamos mais uma vez aqui no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é: você pode dormir tranquilo. Eu conheço várias pessoas que têm muitas dificuldades para dormir. Algumas delas têm dificuldades para dormir por causa de problemas de ansiedade, outras por preocupações, outras por insônia. Enfim, existem vários motivos que levam pessoas a terem dificuldades para dormir. Na reflexão de hoje, eu vou contar a história de um homem de Deus que, em meio a uma grande dificuldade, ele decidiu acreditar em Deus e dormir tranquilo. Se você é uma pessoa que está enfrentando problemas nesta área, esta palavra de hoje irá lhe ajudar a superar este mal. Então eu quero ler o texto que está no livro de Salmos, capítulo 3, daí eu vou utilizar aqui a Bíblia Viva. Achei mais compreensível, mais fácil de entender o texto. Então, o texto no Salmos 3 diz assim: Ó Senhor, como cresceu o número dos meus inimigos! Há muita gente contra mim, querendo me destruir. Tantos estão dizendo que Deus nem vai se interessar em me salvar. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Tu és o meu orgulho. Tu me fazes andar de cabeça erguida, apesar da minha vergonha e do meu sofrimento. Contei ao Senhor os meus problemas e Ele me respondeu do santo lugar onde vive. Por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Agora mesmo cercado de todos os lados por um exército de 10.000 inimigos, não tenho medo. Pedirei a Ele: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Então ele ataca os meus inimigos, fere os seus queixos e quebra os seus dentes. Isto acontece porque a salvação pertence ao Senhor. Ele dá grandes bênçãos ao seu povo. As declarações destes salmos são declarações do rei Davi. É quando ele fugiu de diante da face de seu filho Absalão, que queria usurpar o seu trono. Diz a história bíblica no livro de 2 Samuel, capítulo 15, que Absalão promoveu secretamente uma conspiração em Israel contra o seu pai Davi. Com este intento, Absalão começou a fazer boas ações para o povo, como, por exemplo, atender pessoas, julgar causas de pessoas que deveriam ser julgadas ali por Davi. E nesses atendimentos ele criticava o seu pai, dizendo que o seu pai não estava dando atenção para aquelas pessoas e que ele não tinha tempo também para atender elas. Com estas e outras ações, Absalão conseguiu arregimentar muitos homens ao seu favor. E com o apoio destes homens, ele conseguiu primeiramente se proclamar rei em Hebrom. E depois o intento dele seria se tornar rei em Jerusalém para governar todo Israel. Estas informações chegaram até Davi, seu pai. E o mensageiro que lhe trouxe as notícias informou a Davi que o coração do povo de Israel estava voltado para Absalão. Estas palavras os transtornaram. Então Davi chamou todos os seus servos e resolveu sair da cidade com toda a sua casa. Ele foi pelo caminho do Monte das Oliveiras e no caminho estavam chorando e se lamentando muitas pessoas. Era, de fato, uma situação dramática. Vejam que tribulação Davi estava vivendo. Um rei fugindo do seu próprio filho para salvar a sua vida e também a cidade de Jerusalém. Este era um problema que poderia tirar o sono de qualquer pessoa. Mas foi diante desta situação dramática
que Davi fez as declarações que compuseram os Salmos 3, né, que nós lemos inicialmente. Esses salmos mostram remédio para combater as insônias, os medos e as preocupações que tiram o sono de qualquer um. Se você é vítima deste mal, veja algumas doses de remédios que podem resolver o seu problema. Em primeiro lugar, faça oração a Deus e expresse a Ele o que está acontecendo com você. Talvez você poderia dizer, mas Deus já sabe de tudo, por que preciso ainda falar para Ele o que eu estou passando? A resposta é simples. Deus espera que seus filhos recorram a Ele quando estão precisando de ajuda. Quando recorremos a Deus, demonstramos que cremos que Ele existe e que Ele, com o seu poder, nos ajudará nas nossas necessidades ou nas nossas lutas. Foi isto que Davi fez. Os 2 primeiros versos deste Salmos 3 mostram Davi orando a Deus. Ele diz, ó Senhor, como cresceu o número dos meus adversários. Há muita gente contra mim querendo me destruir. Aqui há 2 problemas apresentados por Davi a Deus. O primeiro é que estava se multiplicando o número dos seus inimigos. E o segundo é que esses inimigos queriam destruir, a sua vida. Era uma iminente ameaça contra Davi. Eu pergunto, já aconteceu isso com você, em que você está enfrentando um problema e de repente surge outro, e as coisas só vão piorando? Era isto que estava acontecendo com Davi. Diante disso, Davi só vê uma saída. A saída é levar o caso a Deus, que é o único que podia, lhe salvar. Este Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos aprender isso com Davi. Se os problemas estão crescendo, não fique enclausurado em um canto se lamentando, cultivando medos e pavores. Procure Deus, fale com Deus, conte para Deus os seus problemas. Deus se interessa pelas causas dos seus filhos, mas os filhos precisam clamar por socorro. Então, se você está com problemas, não perca o sono. Fale com Deus e descanse nele. Nós vimos este primeiro problema enfrentado por Davi, que foi a multiplicação de seus inimigos, os quais queriam lhe destruir. Mas não era só este problema. Havia também um segundo problema, conforme o relato bíblico, que era a ação de muitas pessoas que estavam dizendo, o seu Deus não vai te ajudar, ele não vai se interessar pela sua causa, você de fato está arruinado, não há mais saída. Esta era uma obra terrível do inimigo para abater definitivamente Davi. Quando uma pessoa está sofrendo um grande mal, ela muitas vezes já está com a fé fragilizada. Então Satanás manda seus mensageiros para aniquilar a fé desta pessoa. Era isto que estava acontecendo com Davi. Mensageiros de Satanás estavam dizendo, não há mais saída, você está perdido, Deus te abandonou, é o seu fim. Quando enfrentamos problemas na nossa vida, não podemos dar ouvidos a estas vozes malignas. Precisamos continuar crendo nas promessas e na proteção do nosso Deus. Se ouvirmos estas vozes malignas, iremos perder completamente a fé e também seremos vencidos pelos problemas. Davi inicialmente ficou transtornado, até saindo da cidade, conforme já disse anteriormente. Mas depois ele alimentou o seu coração com a fé em Deus. E foi esta fé que lhe trouxe paz e sossego para a alma. Foi isto que ajudou Davi a dormir tranquilo. Mas uma fé não pode ficar só no pensamento. Ela precisa ser expressa. E Davi fez isso. Nós podemos confirmar no verso 3, onde ele diz, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Tu és o meu orgulho. Tu me fazes andar de cabeça erguida.
apesar da minha vergonha e do meu sofrimento. Normalmente, quando vem uma luta muito grande, a tendência é de querermos andar de cabeças baixas. Aqui Davi declara que Deus é que nos fez levantar a cabeça mesmo em meio às grandes dificuldades da vida. Ou seja, Davi declara que Deus é o que fez ele levantar a cabeça, e é este Deus que nos faz levantar a cabeça. Esta declaração de Davi é um tapa na cara do inimigo. O inimigo quer ver o fim da sua fé, ele quer ver você murmurar, ele quer ver você lamentar, ele quer ver você dizendo que Deus o abandonou. É isso que ele quer que você diga, que você faça, para que você seja completamente derrotado ou derrotada. Mas quando agimos como Davi agiu, e dizemos que Deus é o nosso escudo, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Neste caso, é Satanás quem fica fragilizado diante de nós. Jamais podemos alimentar o inimigo com ações onde demonstremos que estamos vencidos. Precisamos declarar que temos um Deus que cuida de nós e que Ele nos ajudará a vencermos as batalhas da vida. É necessário demonstrarmos a nossa fé no nosso Deus. Mas não foi só isso que Davi demonstrou, não foi só isso que Davi declarou. Em terceiro lugar, ele declarou que Deus ouviu o seu clamor. Deus ouve quando clamamos por socorro. Você precisa acreditar nisso. Esta é uma das grandes promessas de Deus aos seus filhos. Lembram de Jeremias 33:3, quando Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes? Lembram de Isaías capítulo 59, versos 1 e também o 2, onde fala o motivo de não termos as nossas orações atendidas, mas o verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Então nós temos a garantia de que Deus nos ouve. São palavras de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos orar crendo que Deus está nos ouvindo, que Ele está ouvindo o nosso clamor. Precisamos orar crendo que as mãos dele estão estendidas sobre as nossas vidas. Para finalizar, em quarto e último lugar, Davi demonstra que Deus trouxe paz e encorajamento em seu coração. Os versos 5 e 6 deste mesmo Salmo 3 demonstram isso. Veja o que disse Davi. Por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Agora mesmo, cercado de todos os lados por um exército de 10.000 inimigos, não tenho medo. Esta palavra, dormir, que aparece neste verso, no hebraico é a palavra yashen. E esta palavra, ela tem o significado de estar adormecido e tem também o significado de permanecer por longo tempo. Então não é um sono cheio de interrupções, não é um sono onde durmo pouco e logo acordo assustado, mas se trata de um sono contínuo. Olhando para este sentido da palavra no original, podemos entender que esta é uma declaração de quem confia em Deus. Davi sofria ameaças de um exército que o cercava para lhe tomar o trono e também para acabar com a sua vida. E em vez dele demonstrar medo e desespero, ele diz: posso me deitar tranquilo e dormir um sono em paz. E quando eu acordar, vou continuar me sentindo seguro, porque o Senhor cuida de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, não importa a quantidade de inimigos que se levanta contra você, não importa o tamanho do exército adversário, o que importa é que há um Deus soberano e poderoso, maior do que qualquer força visível
ou invisível, e é Ele que cuida de nós. Eu lhe pergunto, tem algo que está tirando o seu sono? Algo que está tirando o seu sossego? Algo que está angustiando o seu coração? Se há algo que está fazendo isso com você, converse com Deus sobre estas coisas. Confie nele. Declare que Ele é quem te protege, Ele é quem cuida de você. Declara que Ele é o Deus onipotente, o Deus onisciente e o Deus onipresente. Confie nele, levante a cabeça e prossiga a caminhada em paz. Eu vou orar para que esta palavra seja uma realidade na sua vida quando você enfrentar as adversidades. E que você seja vitorioso diante de quaisquer problemas ou ameaças do inimigo. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, mais uma vez, por poder transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, eu sei que há muitas pessoas enfrentando grandes problemas na vida. Elas estão, ó Deus, tão fragilizadas que algumas delas pensam até em dar fim à própria vida. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor dá esta palavra para que esta pessoa se fortaleça no Senhor e na força do teu poder. Porque, ó Deus, a força humana, ela é limitada, ela não consegue resolver todos os problemas. Mas nós vemos aqui, ó Pai, um servo do Senhor, ameaçado, cercado por um exército, dormindo em paz, porque ele colocou a causa nas tuas mãos e ele trouxe sossego e paz para a sua alma. Que este sossego e esta paz possa invadir estes corações angustiados, ó Deus, e que a paz do Senhor possa reinar nestas vidas por todo o tempo em que viverem neste mundo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor os abençoe e ilumine estas pessoas. Ó Deus, ainda te peço que o Senhor supra as necessidades de cada uma delas. Abençoe, ó Deus, a renda do trabalhador, do empresário, do profissional liberal, do autônomo, de todos os trabalhadores. E dai, ó Deus, também aos teus filhos saúde plena. Se há, ó Deus, alguém enfermo, coloque as tuas mãos, cura, Senhor, este corpo enfermo, dai saúde plena. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida. Agradeço mais uma vez de você estar conosco aqui no canal Palavras de Vida. Daí eu quero dizer uma coisa, palavras de vida são as palavras de Deus, as palavras de Jesus e não a nossa. Nós não temos palavras de vida, só Jesus tem palavras de vida. E eu peço a vocês, que me ouvem, que multiplique esta mensagem, mande link para os seus amigos, porque tem tantas pessoas sofrendo estes males que esta mensagem atende, e você vai ser um canal de bênção para que a mensagem chegue a estas pessoas. E também não deixe de se inscrever no canal, porque cada pessoa que se inscreve está fortalecendo o canal e as mensagens vão chegar mais longe. Então que Deus abençoe a sua vida. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.